A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas, um ótimo dia para você. Aqui quem fala é o César. Estamos agora começando mais um Palavra de Vida. Meus queridos, nesse sábado maravilhoso, né? Estamos aqui juntos aqui para meditar um pouco na poderosa palavra de Deus, para aprender de Deus algo tão fantástico que é um alimento para as nossas almas. Meus queridos, eu gostaria de meditar juntamente com você, se você tiver uma Bíblia, lá em Salmo 109. Salmo 109. Diz assim o texto da poderosa palavra de Deus. Vamos, nos atentar em alguns versículos da palavra, mas eu gostaria que você acompanhasse o que Deus nos entregou no dia de hoje. Olha o que diz o texto aqui, Salmo 109, a oração de um homem perseguido. Olha o que diz o texto. Versículo 1 e versículo 2 diz assim: O Deus do meu louvor, ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se abriram lábios maldosos, e fraudulentos com língua mentirosa falam contra mim. Continuando, versículo 21 diz assim: Mas tu, Senhor meu Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é boa a tua misericórdia, porque sou pobre e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos vacilam, e o meu corpo definha de magreza. Tornei-me para eles como um objeto de zombaria. Quando me veem, balançam a cabeça. Socorre-me, versículo 26 diz assim: Socorre-me, Senhor, ó meu Deus. Salve-me segundo a tua misericórdia. 27, para que saibam que isso vem das tuas mãos, tu, Senhor, o fizeste. Amém. Até aí, queridos. Queridos, é uma oração, o Senhor, nós vemos aqui o salmo, é um salmo de Davi, né? Quem foi o rei Davi? O rei Davi foi foi o maior rei que se assentou no trono de Israel, colocado pela mão de Deus, né? Foi o maior rei que se assentou no trono de Israel. E você vendo que um homem tão poderoso como era Davi nos seus tempos, dono de vastos impérios, vastas, regiões, ele tinha um povo em suas mãos, ele comandava um povo no seu tempo como um pó da terra, era um povo muito vasto. Porém, o que acontecia também? Como Davi, eu, você, nós somos homens de carne e osso, temos as nossas mazelas, nós temos as nossas dificuldades, levantamos ciúme para muitas pessoas, isso é bem verdade, porque o Senhor, aquele que anda com o Senhor, realmente a mão do Senhor está com ele, ou seja, é abençoado, O Senhor faz coisas que só aquele que anda com Deus sabe, Eu posso testemunhar várias coisas que Deus tem me abençoado poderosamente, E isso causa muitas vezes ciúmes, em algumas outras pessoas, que se levantam de graça contra a vida daquele que teme a Deus, mas o Senhor é conosco. Mas voltando aqui, o salmista então, que é esse salmo escrito por Davi, você vê a aflição desse homem, desse rei, desse grande rei, escrevendo esse salmo, porque na verdade ele escrevia e cantava o salmo era cantado, meus queridos. E ele passa por todo o texto, até lá o versículo 20, falando, para que Deus retribuísse toda a maldade dos seus perseguidores, porque se levantaram contra ele. E Davi ora a Deus e fala para o Senhor entrar com providência. Mas o ponto principal nesse salmo de Davi é a hora que ele faz aquele desabafo, o início ele faz aquele desabafo, de que está amargurado, ele está com o coração amargurado, porque ele vê muitas injustiças acontecendo no meio dele, em volta dele, e ele calado, ele se expressa ao Senhor, ele se expressa, ele coloca nas mãos do Senhor, fala: Senhor, acontece, faça isso,
e ele realmente joga toda a sua ansiedade em Deus. Mas quando toda aquela ansiedade, né, se esvazia, né, que ele joga, né, toda a sua amargura no Senhor, ele faz uma oração a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim no 21, né? Mas tu, Senhor, age por mim, por amor ao teu nome. Mas o que é o agir de Deus, né? O que é o agir de Deus? Quando Davi fala aqui, Senhor, age por mim, ele está falando assim, ó, Senhor, pega toda essa angústia minha aqui, Senhor, coloca agora na tua mão. Agora o problema é do Senhor, Pai, é do Senhor. E é isso que o Senhor quer, né? Na verdade, Ele quer que nós jogamos todas as nossas angústias, todas as nossas ansiedades nos pés dele, nas mãos dele, porque é ele que vai agir por nós e não nós com as nossas próprias mãos. Talvez as coisas, meus queridos, não tenham dado certo porque você está agindo com a sua mão. Você já parou para pensar nisso? Talvez você tenha pensado, ou você tenha agido, toda aquela sua angústia, você tem falado, não, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. E na verdade, depois que você faz, a coisa fica pior, não é verdade? A coisa fica pior. Então Deus está falando para nós, né, através aqui desse salmo, que Ele que vai agir e não nós. É a mão dele e não a nossa mão que vai agir. Meus queridos, no nome de Jesus, toda vez que nós colocamos as nossas mãos para resolver qualquer tipo de problema emocional da nossa vida, tanto na nossa vida amorosa, na nossa vida afetiva, como na nossa vida circular, no nosso trabalho, no nosso meio, né? Todas as vezes que nós colocamos a nossa mão, Deus tira dele. E todas as vezes que nós tentamos agir pela força do nosso intelecto, as coisas dão errado. Você já percebeu isso? E é verdade, meus queridos. É verdade. Todas as vezes que nós tentamos dar uma ajudinha para Deus, nós quebramos a cara. Então, porque Deus ele age de uma forma diferente, porque Ele conhece o outro coração também. Não é verdade? Ele conhece o coração daquela outra pessoa, ou conhece o coração daquela situação ali, aquilo que está ocorrendo. Então ele sabe como tratar. E ele vai tratar não só o seu problema, mas o problema do outro. Porque quando Deus trata, meus queridos, os dois lados, as duas partes do problema, ficam com o coração tranquilo, porque Deus trabalhou no coração dos dois. Sabe, Deus trabalhou no coração daquela pessoa, quebrantou, sabe? Nós vivemos o tempo Cronos. O que é o tempo Cronos, César? O tempo Cronos é o tempo cronológico, é o tempo do relógio, né? Nós vivemos, né, controlados pelo negócio chamado relógio, né? Só que Deus ele não trabalha com o tempo Cronos, ele trabalha com o Kairos. O tempo de Deus é o tempo Kairos. O que é o tempo Kairos? É o tempo que só Ele sabe, só o tempo dele agir. Meu querido, você não consegue colocar, pare para pensar um minutinho, por mais conta que você faça do tempo cronológico, olha, eu vou jogar uma semente hoje na terra e daqui 1 ano eu vou estar colhendo um fruto. Pode ser que sim, né? Na matemática cronológica do homem, mas pode ser que no meio daquele tempo ali, aquela semente seque e aquele seu plano cronológico, né, que você olha, daqui 1 ano, coloquei hoje, daqui 1 ano eu vou colher, o que vai acontecer? Seu plano vai se frustrar porque você está agindo pela razão e não pela mão de Deus, e não pelo tempo de Deus. Agora, quando é o tempo de Deus, você come do fruto maduro. Aleluia, você vai comer do fruto maduro porque é o tempo certo que Deus trabalhou tanto no seu coração como no coração do outro. Ou seja, foi o tempo que Deus determinou todas as coisas. Porque se nós aprendermos, meus queridos, a deixar como o salmista aqui, Senhor, age por mim. O que o salmista está fazendo? Senhor, é no seu tempo, não é no meu tempo. Não é no meu tempo. Ele está dizendo aqui, Senhor, age no seu tempo, Pai. Age no seu tempo, mas pela tua misericórdia me livre, pela tua boa misericórdia.
depois desse salmo aqui, vai saber quanto tempo Deus foi e agiu a favor de Davi. Pode ter demorado uma semana, mas como pode ter demorado 3, 4, 5 anos para resolver aquele determinado problema. Mas o tempo, quando foi solucionado, foi o tempo kairos de Deus. O tempo, então, meu querido, entenda que o tempo do sentimento, o tempo das coisas, né? Porque você não consegue controlar o sentimento, não é verdade? Nós não conseguimos controlar o sentimento de outras pessoas a nós e nós contra as outras pessoas. Nós não conseguimos entender. Porque cada um tem uma cabeça, cada um tem um meio, cada um tem uma visão de mundo, né? E as pessoas muitas vezes se levantam, as coisas meio que se acontecem, né? Porque as pessoas simplesmente não se identificam, na verdade, começam a girar conflitos, começam a girar disputas. Então peça para Deus agir. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você está passando nesse momento, mas faça como Davi, deixa o tempo de Deus curar as coisas. Quando você está entregando isso para o Senhor, quando você está entregando o seu problema para o Senhor, você está dizendo assim: Senhor, você é o meu dono, o Senhor é o Senhor que vai agir por mim. E olha o que ele fala no versículo 22. Ele fala assim: porque sou pobre e necessitado, e dentro de mim sinto-me ferido o coração. No 23 ele diz assim: vou passando como sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. Quando ele fala assim, dentro de mim sinto-me ferido como dentro do coração, ele está reconhecendo a sua pequenez. Ele está reconhecendo que ele é pequeno e ele depende de Deus, porque ele já fez de tudo e a coisa não funcionou. Então, meu querido, deixa Deus agir para você, deixa o kairos do Senhor agir, o tempo de Deus agir. Não haja. A matemática de Deus é totalmente diferente da nossa. A matemática de Deus é totalmente diferente da nossa. Só que na hora que você colher o fruto, que você comer do fruto, que o tempo de Deus chegar sobre a sua vida, você vai se regozijar, glorificado seja Deus. Então, talvez Deus não mude a situação atual, mas talvez Ele mude você e mude a outra pessoa para que vocês vivam bem. Sabe, meu querido? É bem fácil, que as pessoas não são bem complicadas, na verdade. Eu acho que Deus, olhando lá do céu assim, ele olha e fala assim: o que esse povo está fazendo, está se matando, né? Por que eles não estão se agindo? Só porque um pensa de um jeito e o outro pensa do outro? Nós mesmos, para pensar você aí, né? Quantas vezes você julgou uma pessoa e mesmo não a conhecendo profundamente ela? Não é verdade? Você talvez julgou uma pessoa ou julga uma pessoa justamente pelo pensamento diferente, porque nós não sabemos lidar com um pensamento diferente, com uma outra forma de pensar, e às vezes a gente quer colocar a pessoa ou o outro dentro da maneira que nós pensamos, e não é assim, meus queridos. Até dentro da nossa casa não é assim, não é verdade? A sua esposa, o seu marido pensa muitas vezes diferente de você, é um ser totalmente diferente, e não é conflito. Porque o que ele pensa para ele é certo, e talvez o que você pense para você é certo, mas você tem que deixar Deus fazer o intermédio das coisas. Você tem que deixar Deus agir, e Deus vai curando tanto o seu coração como o do outro. E note que engraçado, né? Nós estamos falando aqui, note que interessante, né? Que nós estamos aqui falando sobre a vida de casais, né? E com o passar do tempo, não é quando as pessoas casam, elas realmente pensam bem diferentes. Mas conforme os anos vão passando, conforme o tempo vai passando, você vê as pessoas muito parecidas, é ou não é? Por causa do convívio. Deus deu isso. Deus deu isso. As pessoas vão se convivendo, as pessoas vão se parecendo, né? Porque estão intimamente ligados, e o tempo vai fazer isso. É o tempo de Deus, né? Não, sabe? Porque são seres totalmente diferentes. Então, meus queridos, fiquem em paz, sabe? Quando você vier alguma perseguição sobre você, quando vier algo sobre a sua vida, quando vier, a gente não sabe. Deixa Deus agir. Deixa as coisas inter... Senhor, dobra seu joelho no seu quarto, faça um devocional todos os dias com Deus, né? Peça para o Senhor dar direcionamento para você.
e deixa Deus agir, porque o tempo de Deus é aquele que cura tudo. O tempo de Deus é aquele que restaura, é aquele que faz resplandecer a sua justiça sobre a nossa vida. Amém? No versículo 24, né? No versículo 24 nós vemos, né, sobre que ele fala o seguinte, né? De tanto jejuar os meus joelhos vacilam e o meu corpo defia-me. No versículo 25 ele diz assim: tornei-me para eles objeto de zombaria, quando me vê e balança a cabeça. Sabe aquela pessoa que está te perseguindo? Sabe aquela pessoa que está te perseguindo há muito e muito tempo? Aquela pessoa, ela toda vez que ela te vê, ela balança a cabeça. E talvez ela fala assim, né? Aquela pessoa que está te agindo injustamente contra a tua vida, ela fala assim: mas como que ele ainda está de pé? Eu já fiz isso contra ele, eu já fiz isso contra ele, eu já fiz isso. Esse cara não desiste, essa mulher não desiste, né? Já fiz tanta coisa contra ele e esse cara não desiste. Ele só fica balançando a cabeça quando ele te vê, né? A ira fica balançando a cabeça quando te vê. E você está, já nesse momento, você já deixou nas mãos de Deus, né? Então, ele não entende, mas também ele não sabe aquele que está te sustentando. Você já parou para pensar nisso? Ele está rangindo os dentes e você está regozijando no Senhor, você está esperando o tempo de Deus. Então, ele não consegue, aquela pessoa que quer ver o seu mal não consegue te derrubar. Aquela pessoa que está contra você não consegue te destruir. E ela não entende como não consegue te destruir. Ela não sabe o porquê. Ela já fez toda a artimanha possível para tentar te destruir. E você continua de pé. Você continua caminhando. Você continua orando. Você continua jejuando. Você continua tendo uma intimidade com Deus. E ele não entende. E sabe o que vai acontecer? Ele vai desistir de perseguir você. Ele vai desistir de perseguir você. E Deus ainda é tão misericordioso. Sabe o que acontece com o tempo? Olha o tempo kairos de Deus. O mundo dá volta. O tempo de Deus, ele prepara uma situação para que você vai lá ajudar essa pessoa, para que você vai lá orar para essa pessoa, para que você vai lá abençoar essa vida dessa pessoa. E olha ainda mais, Deus ainda pode fazer vocês grandes amigos, né? Porque simplesmente você não o atacou, você não o revidou, você esperou Deus agir no seu tempo. Deus transformou você. E assim que o Senhor quer na minha vida e na sua vida. Jesus Cristo fala assim, né? O Jesus, o Senhor, o Messias, o Todo-Poderoso, o Salvador, ele diz assim: se vós não foste como criança, jamais entrarão no reino de Deus. Será que nós estamos agindo como? Será como você está agindo? Será que você está agindo pela força das suas mãos? Será que você está agindo conforme o teu intelecto, ou conforme a tua sabedoria? Ou você está agindo como Jesus está dizendo? Ou você está esperando o kairos de Deus? Sabe, meus queridos, eu tenho certeza, se nós aprendermos esse mistério com Deus, de agir conforme Ele quer, de deixar Ele agir como Ele bem entende, eu tenho certeza, meu querido e minha querida irmã, que você vai estar regozijando no Senhor. Você estará regozijando no Senhor. Sabe quando o salmista fala aqui de jejuar? O que é jejuar? É você se desprender desse mundo, é você se realmente deixar todas essas coisas nesse mundo e você matar o prazer e buscar a santificação em oração, em tempo de oração, deixar tudo em prol do Senhor, né? O jejum é um momento tão grande de intimidade com Deus, é um momento de você deixar as coisas da carne e se voltar para as coisas do céu. E quando você faz a oração, quando nós fazemos o jejum, aquilo faz uma ligação entre nós e Deus, sabe? Você está sendo conectado com o Senhor está vendo que você está se humilhando, o Senhor está vendo que você está buscando de espírito e verdade,
E o Senhor vem e Ele age, porque Ele quer um coração quebrantado, Ele não quer um homem irado, Ele não quer uma mulher irada, Ele quer que é no tempo dEle, é na maneira dEle, é no direcionamento dEle. Meu querido e minha querida irmã, meu querido, eu não sei que tempo que você está passando, se você está agindo com as suas próprias mãos, que você está querendo buscar solução, você quer uma solução rápida, e Deus está dizendo para nós, não é assim. A solução vai vir de mim, a luz do túnel, o fim do túnel vai vir por mim, e não pelos seus conceitos humanos. E quando você souber esperar, quando você souber deixar Deus agir, você vai comer o melhor dessa terra. E é no tempo dele, é no tempo dele. Davi esperou, Davi soube esperar. E lá no final ele diz assim: muitas graças te darei, versículo 30, Senhor, com os meus lábios, e louvarei por meio da tua multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar daqueles que o condenam. Sabe, alegria, regozijo, sabe, é como se fosse um balão, você vai enchendo um balão, né, com toda aquela amargura que você tem, chega um momento que ele explode, ou seja, ele libera aquele ar, né, o momento da explosão é um momento que chegou no limite, foi aquele momento que Deus, toda aquela ansiedade, você foi jogando no Senhor, e chegou o tempo da tua vitória, chegou o tempo da tua salvação, chegou o tempo de você cantar e adorar ao Senhor. Sabe, meu querido, deixa Deus agir na tua vida, deixa Deus fazer a vontade dEle, não haja com as suas mãos, porque todo momento que você agir, Deus não vai agir, Ele não vai agir, porque você está ainda sendo independente, e Ele quer que você seja dependente dEle, seja dependente do Senhor. Pare de agir com as suas mãos, as coisas não estão dando certo, porque você está muito autossuficiente, e Deus não quer homem, não quer mulher autossuficiente. Deus, Ele quer um homem e uma mulher com o coração aquebrantado, e aquele que espera nele. Amém? Fique com essa palavra, se inscreva lá no nosso canal, você vai ver o link acima aí, eu te encontro lá. Lembre-se, Deus hoje está falando com você, deixa Ele agir, todas as suas ansiedades, aquilo que as pessoas estão te perseguindo, Deus está falando aqui para nós no Salmo 109, Davi fala aqui, né? Ele coloca toda a sua ansiedade no Senhor e ao mesmo tempo deixa Ele agir. Então, não faça com a tua mão, mas deixa a mão de Deus agir por você. Amém? Um ótimo sábado, que Deus te abençoe poderosamente. Te encontro lá no nosso canal, César/Palavra de Vida. Compartilhe essa palavra, eu tenho certeza que Deus é na sua vida. Que Deus te abençoe, um forte abraço, fiquem com Deus, a paz do Senhor.